Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 11, trecho 135, 30 de outubro de 1916. Advertências punitivas, especialmente para a Itália. Estava me lamentando com meu sempre amável Jesus, que nestes dias passados, apenas por uns instantes vinha, e mais, enquanto eu advertia, sua sombra ele fugia. E o bendito Jesus me disse: minha filha, como logo esqueces a causa pela qual nestes dias não venho tanto e fujo de ti. Não é mais que para que os castigos apertem. As coisas vão piorar cada vez mais. O homem chegou a tal perversidade que para o render não basta tocar-lhe na pele, mas parece que me quer fazer chegar a pulverizá-lo. Não basta tocar a pele. Quer, né, a sua total dizimação, né, destruição. Porque parece que ao invés de voltar-se a Deus, se afasta ainda mais, né? Se rebela ainda mais. Vem as guerras, vem a pandemia, vem o que vem de tudo quanto há. E parece que se obstina mais. Até, vamos aproveitar, porque nossos dias estão contados. Vamos aproveitar o restinho, né, de vida que temos. Que a todo instante, né, buscar consolação, buscar satisfações próprias, né, contentamentos humanos, mas reconhecer a condição em que se encontra, jamais. Quer a graça de Deus, mas para continuar, né, na vida de pecado que vive. Então aqui indignas mesmo da ação aqui, da misericórdia, da justiça. Como ainda dizia o bom ladrão, né, na condição de justiça em que se encontrava, se abriu à ação da graça, né, e de coração contrito voltou a Jesus. O mesmo não se dá, porque a justiça não encontra a disposição na criatura, mesmo a colocando debaixo dos flagelos, das penas. Ao contrário, né, se obstina ainda mais. Como ele disse, as coisas vão piorar cada vez mais. O homem chegou a tal perversidade que para o render não basta tocar-lhe na pele, mas parece que me quer fazer chegar a pulverizá-lo. Por isso, uma nação invadirá a outra, e se ferirão. O sangue correrá nos países como água. Aliás, em certas nações se farão inimigos deles mesmos, e se destruirão, se matarão, farão coisas de loucos. Quanto me dói o homem, eu choro. Farão coisas de louco. Estava vendo uma série sobre a condição do Rio de Janeiro mesmo, né? O Tribunal do Crime. A polícia já não tem mais controle nenhum. É eles lá que resolvem entre eles. E numa barbaridade, numa crueldade, né, que nem vem ao caso mencionar aqui. Então não é só lá do outro lado, lá na faixa de Gaza, lá, né? Não, tá aqui pertinho, vizinho nosso. Coisas terríveis acontecendo. Irmãos se voltando contra seus próprios irmãos. Situação essa que o pai, né, tinha um filho, o filho descobriu que o pai morava na favela de vizinha e ele ia lá assistir jogo com o pai no final de semana e os traficantes lá descobriram e resolveram lá, fizeram a justiça segundo a, a mentalidade deles, porque não aceitava que um outro de outra favela, de outra facção, né, comandados por outra facção, frequentasse ali a área deles. Condições assim, atos assim, desumanos.
como Jesus está dizendo, né? Farão inimigos deles mesmos e se destruirão, se matarão, farão coisas de louco. Ah, quanto me dói o homem. E eu choro. Diante do dizer de Jesus, rompi em pranto. Ele rogava para que perdoasse a pobre Itália. Mas Jesus me respondeu: Itália? Itália, se você soubesse quanto de mal está preparando, quantas conjuras contra a minha igreja, não lhe basta com o sangue que está derramando em batalha. Né? Não basta o sangue lá na guerra, senão que está sedenta de mais sangue e quer o sangue de meus filhos, os de dentro da igreja, né? O sangue dos sacerdotes. Se quer manchar de tais delitos em tal forma que se atrairá a vingança do céu e das demais nações. Eu fiquei aterrorizada e temendo muito, mas espero que o Senhor se aplaque. É como no outro trecho que vai dizer, né? A insubordinação das cabeças. Né? E como mostrava no outro trecho, né? Jesus veio diante da Luísa, cujo a cabeça era de Cristo, mas o corpo era os seus membros, cuja qual o lado esquerdo estava, né, deteriorando, apodrecido. O lado direito, sim, estava melhor, meio resplandecente, florido e tal, mas ao mesmo tempo em meio ali tinha aqueles, né? E toda essa situação manifestava a condição dos que estava dentro, ou seja, daqueles que se diziam, que se dizem cristãos. Né? Já nesse trecho ele está falando dos que estão fora. Né? E toda essa perversidade de fora, contaminada, né? Que veio a contaminar a sua igreja, que agora está aqui, né? Aquele derramar o sangue também destes, né? Até também na ocasião de castigos, porque a insubordinação das cabeças, né? Onde põem Cristo de lado e vivem segundo o seu bel prazer, de certa forma. Então, é de suma importância os castigos, o derramamento de sangue, né? Como está dizendo, que é o sangue de meus filhos. Né? Não lhe basta com o sangue que está derramando em batalha, senão que está sedenta de mais sangue e quer o sangue de meus filhos, o sangue dos sacerdotes. Se quer manchar de tais delitos em tal forma que se atrairá a vingança do céu e das demais nações. Né? Briga por conta de território, né? Briga, guerras por conta de terras. É igual um vídeo que estava falando aí de lugares que antes era igreja, agora são mesquitas, são bares, são museus, são, né? Então, o vídeo que estava falando da Inglaterra lá. Eu fiquei aterrorizada e temendo muito, mas espero que o Senhor se aplaque. Que a criatura, como está dizendo a Inglaterra, que se voltem para Deus. Que ao menos tais castigos, tal situação, sirva para esse resto que vai permanecer de, de retorno, né, ao primeiro amor, de retorno a Deus, de retorno à verdade. Volume 11, trecho 136, 15 de novembro de 1916. A alma na terra se forma seu paraíso. Até o que me veio, né? O que dizia antes. É, é a paz em meio ao sofrimento. Tá? Que por meio do conhecimento da divina vontade, do livro do céu, a paz em meio ao sofrimento. Por consequência do para quê de tudo isso. Do propósito maior, o propósito divino, né? Aonde Deus quer chegar com tudo isso. Né? O conhecimento, o entendimento que Deus quer imprimir na criatura com toda essa situação. Então, a alma na terra se forma seu paraíso.
Estava me lamentando com meu doce Jesus, porque não me amava como antes. E ele, toda bondade, me disse: Minha filha, não amar a quem me ama me é impossível. Aliás, sinto-me tão atraído por ela que, ao menor ato de amor que me faz, eu lhe respondo com amor triplicado e ponho em seu coração uma veia divina que lhe fornece ciência divina, santidade e virtude divina. E quanto mais a alma me ama, tanto mais esta veia divina surge, e irrigando todas as potências da alma, se difunde para bem das demais criaturas. Ela vive aqui, ó, forma o seu paraíso e leva essa paz aos demais. Né? A paz em meio ao sofrimento, a paz em meio às adversidades. Né? Esta veia coloquei-a em ti, e quando te faltar a minha presença e não escutares a minha voz, esta veia suplantará a tudo e te será voz para ti e para as demais criaturas. Né? O ser porta-voz de Deus para os demais. Mas para isso, essa verdade tem que estar impressa, né? Como ele está dizendo aqui, dessa veia, irrigando todas as potências da alma e se difundindo para o bem das demais criaturas. Né? Tornamos-nos porta-voz de Deus a levar essa paz, a levar essa verdade, a levar essa convicção. Né? A viver verdadeiramente aquilo que diz, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que, aos olhos humanos, está tudo perdido, Deus nos abandonou. Que é o que Luísa está dizendo, né? Está murmurando aqui, lamentando com meu doce Jesus, porque não me amava como antes. Né? Não me traz no colo, não me cobre de contentamentos, né? De prazeres, de satisfações, né? De gozo espiritual. Não é mais necessário, como ele disse. Minha filha, não amar a quem me ama me é impossível. Aliás, sinto-me tão atraído por ela que ao menor ato de amor que me faz, eu lhe respondo com amor triplicado e ponho em seu coração uma veia divina que lhe fornece ciência divina, santidade e virtude divina. E quanto mais a alma me ama, tanto mais esta veia divina surge, e irrigando todas as potências da alma, se difunde para bem das demais criaturas. Esta veia coloquei-a em ti, e quando te faltar a minha presença, e não escutares a minha voz, esta veia suplantará a tudo e te será voz para ti e para as demais criaturas. Né? Você já tem um conhecimento, agora vem, trabalha comigo. Né? Me proporcione você agora esse descanso, né? Esse alívio, esse contentamento. Né? Você já me tem, agora me leve aos demais. Me leve aos outros, mais necessitados que tu. Né? Mas aí a alma fica apegada, né? Àquilo. E não tendo aquilo, ao invés de perseverar, ao invés de aqui se unir mais intimamente a ele, não, ela começa a buscar aquilo que é palpável. Né? A se apoiar no humano, a se apoiar no material. Né? Naquilo que aos apoios humanos. Né? Como ele disse no trecho ainda há pouco, como te esquece fácil. É o que ele disse nesse mesmo trecho. É, no trecho anterior. Minha filha, como logo esqueces a causa pela qual nesses dias não venho, tanto e fujo de ti. Não é mais para, não é mais que para que os castigos se apertem e as coisas vão piorar cada vez mais. Mas não quer dizer que ele a abandonou, pelo contrário. Como mostrava em outro trecho, é o único local de descanso que ele tem na terra. Nessa criatura que corresponde, que vive, que anseia por viver a vontade dele. Então ele não a abandonou, pelo contrário, é o seu lugar de repouso. Só que os tempos são maus, os dias são tristes. É até um exemplo que me vem agora, até não sei se eu vou conseguir pôr aqui com as palavras para
para entrelaçar o trecho, mas o que me veio é quando os fariseus vai reclamar com Jesus, porque os discípulos, os apóstolos dele, não jejuam, né? E Jesus lhes responde: não, enquanto o noivo está, né? Enquanto estão eles na festa de núpcias, não tem que jejuar. Mas um dia o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Né? Igual o Luiz aqui agora, enquanto, né, tá ali interagindo com Jesus, bom, né? Já conheceu, né? Agora, já feito o casamento, o noivo lhe é tirado, o noivo saiu para trabalhar e assim agora é trabalhar com ele, né? A vontade dele, os interesses dele no âmbito universal, não é mais para me conquistar, para, né? Não, ele já me tem. E ao me ter, e eu tendo a posse dele, eu o levo aos demais, né? O que dizia aqui, o porta-voz de Deus, né? Essa extensão de Deus. Né? O que diz do trecho, a alma na terra se forma seu paraíso. Né? E com esta veia, com essa certeza, todas as potências da alma se difundem para bem das demais criaturas. Né? Vou trabalhar para formar, né, esse paraíso, essa paz em meio ao sofrimento no coração de meus irmãos. Né? O conhecimento dessa verdade. Esta veia coloquei-a em ti, e quando te faltar a minha presença e não escutares a minha voz, esta veia suplantará a tudo e te será voz para ti e para as demais criaturas. Né? De modo a elas também serem este porta-voz, a terem também esta veia, né? O conhecimento da divina vontade, né? O trabalhar com ele, por ele, né? Renunciando a nós mesmos. Outro dia estava, segundo o meu costume, me fundindo toda na vontade do bendito Jesus. E ele me disse: minha filha, quanto mais te fundes em mim, tanto mais eu me fundirei em ti. Assim que a alma, assim que a alma, seu paraíso se forma na terra, como se encheu de pensamentos santos, de afetos, de desejos, de palavras, de obras, de passos santos. Assim foi formando seu paraíso. Não é o contentamento sensitivo, né? O palpável, o sentimental, mas aqui a verdade. Quanto mais te fundes em mim, tanto mais eu me fundirei em ti. E como se dará isso? Por meio do conhecimento dessas verdades. E não só conhecer, mas pondo-as em prática. Assim formaremos o paraíso na terra, como se encheu de pensamentos santos, da verdade santa, né? De afetos, de desejos, de palavras, de obras, de passos santos, assim foi formando seu paraíso. A um pensamento santo demais, a uma palavra, corresponderá um contentamento de mais e tantas variedades de beleza, de contentes, de glória, por quanto bem demais terá feito. Né? O ocupar-se de, né? O ocupar-se de, dos interesses dele, do propósito dele, o, o se colocar em seu lugar. Né? O que dizia no outro trecho, né, passado, né, o conhecimento, né, da peça desse quebra-cabeça que é e sabendo o lugar a qual precisa se instalar, lá se colocar e lá, né, exercer, né, o seu ofício, sendo um com Deus, sendo por graça o que Deus é por natureza, né, cumprindo o seu trabalho. E não mais, né, lamentando-se com Deus, não me ama mais, né, olha as coisas que têm me acontecido, se, né, se assim não fosse, tal coisa teria dado certo, ou isso não teria acontecido, né, e fica só aqui no eu, é a falta de consciência, né, da peça do quebra-cabeça que é, né, do lugar onde deve estar e o exercício, o ofício que deve, né, exercer.
né, está aí, como se diz? Está aí distraído, está aí a ver navios, está aí até ver o lugar onde tem que se encaixar, mas não vai até lá, fica, né, procrastinando, fica enrolando, fica distraindo-se, né, numa distração voluntária. E aí vai ser atropelado mesmo, tem que ser atropelado, né, jogado de um lado para o outro, né, precisa ser, para que, né, reaja. Que é o que foi falado, Jesus não vai pôr a mão, é a criatura que precisa, né, se levante, tome o teu leito e ande, né, vá para sua casa, né, cumpra o seu ofício, já sabe qual é. A um pensamento santo demais, a uma palavra corresponderá um contentamento demais e tantas variedades de beleza, né, que é a correspondência de contentes e de glória, porquanto bem demais terá feito. E qual não será a surpresa da alma quando, rompida a prisão do corpo, se encontre no oceano de tantos prazeres, felicidade, luz, beleza, quanto de bem fez, embora tenha sido um só pensamento. Veja aqui que é a intenção, né? O que a criatura não pode, Deus suplanta. Como um trecho, né? O que Deus tem em poder, a alma tem em vontade. Então, nessa vontade, eu me uno à vontade, ao ato único de Deus, e com ele eu realizo todas as coisas, segundo o seu divino querer. Né? E quão será a surpresa da alma quando, rompida a prisão do corpo, se encontre no oceano de tantos prazeres, felicidade, luz, beleza, quanto de bem fez. Ou seja, concluído o quebra-cabeça que me vem, né? A hora em que é passado o verniz ali em cima, a hora em que ela é colocado, né, o quebra-cabeça é emoldurado e dali não sai mais nenhuma peça. E, portanto, todos gozam da felicidade, né, de ter preenchido o quebra-cabeça, da obra-prima que se tornou, da grande paisagem, a beleza, como está dizendo aqui, encontre no oceano de tantos prazeres, felicidade, luz, beleza, quanto de bem fez. Embora sendo um só pensamento, que uniformizou-se ao propósito de Deus, né? Naquilo que na sua condição humana foi possível, lhe foi correspondido a Deus. Né? Então, o que são os contentamentos humanos, né, sensitivos, diante de tudo isso? Né? Como diz num outro trecho, né? É, é, é esse buraco escuro, cheio de fumaça. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade te tira desse buraco cheio de fumaça, da vontade humana, mas te conduz aqui, né, a não só viver em estado de graça, sem pecar, mas em corresponder ao propósito a que fomos criados. Né? E nisso, a paz em meio ao sofrimento, a paz em meio à adversidade, a paz em meio a tudo que possa nos vir, enquanto nesta prisão do corpo. E de tudo que nos vier servir de instrumento para reparação, divinização, santificação, né, de todo esse corpo místico. Só que não basta o conhecimento, é preciso a ação, o ato. E não é só hoje, ou só amanhã, ou só até semana que vem, mas é agora, pelo resto de nossas vidas. Né? E aí encontra a alma a dificuldade. Né? E nisso a necessidade, isso é uma importância da constância, o manter-se firme no propósito, né? no seu posto para o qual foi criado.
né? Porque situações virão, e como Jesus está dizendo, e vai piorar ainda mais. Portanto, se afirme agora, a fim de que quando vier, né, coisa pior, não desanime, não saia do seu posto, permaneça firme, sabendo que não é com a sua própria força, mas com a força e poder de Deus, que Deus tem. Em poder, a criatura tem vontade. Aonde está essa vontade? Está orientada para onde? Está fixada onde? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat.